CBN, eleições 2014. As eleições estão chegando, dia 5 de outubro, você tem que colocar o seu voto lá. Já escolheu em quem você vai justamente votar para o governo do estado de São Paulo, para comandar esse que é o maior estado do Brasil, com tantos problemas, com tantas diferenças? Bom, a CBN te ajuda nessa escolha. Estamos nesse momento em rede com CBN Campinas, também CBN São José do Rio Preto e CBN São Paulo, para justamente abrir o espaço para a discussão dos principais desafios do estado de São Paulo e principalmente para conhecer quem são essas pessoas que querem estar no comando do nosso estado. Você é o nosso ouvinte, você é o convidado especial, então você pode participar. Pode mandar sua mensagem para cá, fabiola.cidral@cbn.com.br. Você pode participar através também do WhatsApp. Nosso telefone no WhatsApp é o 999 131 943. O nosso quarto candidato a ser entrevistado aqui é o candidato do Partido Verde, o candidato Gilberto Natalini. Ele nasceu no Rio de Janeiro, tem 62 anos, é médico cirurgião, especialista em gastrocirurgia, ainda em atividade. Iniciou sua vida política nos anos 70 em movimentos de luta pela democracia, lutou na ditadura militar, exerceu vários cargos em instituições médicas e também em alguns partidos políticos, em alguns também governos, como secretário municipal de saúde de Diadema e também de São Lourenço da Serra. Está no seu quarto mandato de vereador na Câmara Municipal aqui de São Paulo. Foi eleito pela primeira vez nos anos 2000 pelo PSDB, partido que ele ajudou inclusive a fundar. Foi reeleito em 2004, mas se licenciou para atuar na prefeitura de José Serra. Em 2006 voltou à Câmara e foi reeleito em 2008. Em 2011 resolveu mudar de partido, saiu do PSDB e foi para o PV. E aí foi novamente reeleito em 2012 vereador, e é esse mandato que ele está justamente no comando agora lá na Câmara Municipal. Está aqui ao meu lado, então, Gilberto Natalini. Bom dia, vereador. Bom dia para você, Fabiola. Bom dia aos ouvintes da CBN. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, a gente desde ontem está recebendo muitas questões e, aliás, essa é uma questão que sempre aparece aqui no CBN São Paulo, que é justamente os eleitores ficam muito bravos com os políticos que foram eleitos para um cargo e, de repente, saem desse cargo para disputar eleições, que é o caso que acontece com muitos vereadores aqui na nossa cidade. Estão em plena campanha eleitoral, apesar de estarem lá ainda recebendo seus salários na Câmara Municipal e não largaram seus mandatos. E o trabalho acaba ficando à míngua lá na Câmara Municipal, como a nossa reportagem tem verificado. Outros jornais também já foram lá fazer reportagem em relação a isso. O senhor se sente constrangido, por exemplo, em ser candidato, estar em campanha, por exemplo, estar circulando pelas ruas pedindo voto e recebendo salário como vereador? Olha, eu tenho cumprido todas as minhas funções de vereador, mesmo estando em campanha. Eu não falto em nenhuma reunião de comissão. Eu sou presidente de duas comissões, Comissão da Verdade e a Comissão de Meio Ambiente, e ainda faço parte da Comissão de Saúde. Pode ir lá no dia da comissão, pode ir lá, a gente faz vistoria, a gente intima pessoas, a gente discute temas, e eu não falto em nenhuma sessão plenária. Eu tenho presença garantida do começo ao fim. Portanto, faço visita aos bairros, atendo no gabinete. Agora, tem alguns horários que eu dedico a eleição, como esse aqui, por exemplo, de hoje. Como é que o senhor divide seu tempo, então? Eu trabalho 18, 19 horas por dia. E atendo, hoje atendi doente. Entendeu? Atendo, opero doente. É uma questão de você dormir menos e trabalhar mais. Mas o senhor acha justo, por exemplo? Não acha que de repente a pessoa deveria se licenciar do cargo, não receber aquele salário lá? Porque a população gostaria de ter um vereador o tempo inteiro disponível para isso. Mas eu estou o tempo inteiro. Se as pessoas eu estou online 24 horas, meu celular não desliga, não é? Eu estou no Twitter, estou no Facebook, estou no e-mail e estou lá fisicamente. Eu acho que a lei deveria ser diferente. Eu acho. Mas aí, por exemplo, a Dilma não pode usar o correio como ela usou aí, está nos jornais de hoje ilegalmente, mandando carta sem carimbo, sem nada. Ela não pode usar a máquina da presidência da República como ela usa despudoradamente para fazer campanha, viaja, faz uma pequena agenda de presidente e depois vai para a campanha. Então, a lei tem que ser para todos. Que mudança deve ter na lei, então? A lei tem que obrigar todo mundo a se licenciar. Pronto, aí desde o vereador, o deputado, o ministro, todos que forem candidatos, a presidente, o governador
governador também está aí. O senhor é a favor, então, dessa mudança de lei? Claro que eu sou. E já sugeriu isso alguma vez, como parlamentar? Não, eu sou favorável, já externei opinião várias vezes sobre isso. Né? Por exemplo, você pega o governador do estado, ele faz campanha o tempo inteiro com o avião do estado, com recursos do estado, com assessores do estado. Né? Então, eu, por exemplo, a minha estrutura de campanha é completamente diferente da estrutura da Câmara. Eu não tenho misturado, nunca. Minhas agendas de Câmara são de Câmara, minhas agendas de campanha. Só que eu estiquei meu dia, tá certo? Mas hoje acaba sendo complicado, né? É complicadíssimo, é lógico, eu sou favorável. Por que o senhor não se licenciou? Porque eu não podia parar o meu mandato. A carga de trabalho do mandato é tão grande, eu estou sendo prejudicado por isso, porque eu estou deixando de dedicar mais tempo à campanha. Estou dividindo. Agora, a carga de trabalho como vereador é tão grande, eu sou tão requisitado como parlamentar, que se eu ficasse 60 dias fora da Câmara, eu ia prejudicar o trabalho como vereador. Ontem, por exemplo, nós tivemos um curso de cuidadores de idosos, que o meu mandato faz, já é o 8º curso. Tinha lá 150 pessoas aprendendo como cuidar de idosos, uma coisa muito boa que eu faço junto com um grupo de professores. O mandato não parou. O mandato continua a todo vapor e eu estou lá para comprovar. Se vocês quiserem me seguir, eu estou lá para provar o que eu estou falando. Bom, o senhor defende a inspeção veicular no estado de São Paulo como um todo, já defendeu isso. E a gente quer saber como é que é a implementação disso. O senhor é a favor de uma taxa gratuita para a inspeção veicular? Caso seja governador, vai realmente colocar a inspeção veicular obrigatória em todo o estado de São Paulo e ela será paga por quem? Olha, o professor Paulo Saldiva, quem eu respeito muito, um dos maiores cientistas sobre poluição do ar no mundo, publicou que até 2030 devem morrer 250 mil pessoas no estado de São Paulo vítimas diretas da poluição do ar. Um governo que não olhar para isso, ele é um governo que está colaborando para ajudar a matar as pessoas. E eu não quero ser um governo para ajudar a matar as pessoas, eu quero ser governo para ajudar a salvar. Então essa covardia do governo do estado, né, de não aprovar na Assembleia a lei, que é medo, porque diz que perde voto, que é antipático, não é? Agora você tem que enfrentar os problemas e conversar com a população. Na hora que a população entender que é para o bem da saúde dele, da família dele, dos amigos dele, ele vai entender, vai ficar favorável. Nós aprovaríamos na Assembleia a lei de mudanças do clima, a lei de inspeção veicular do Estado, nós aprovaríamos, que o governo está segurando, e implantaríamos no Estado. Agora, a questão da gratuidade tem que ver porque a legislação, como é taxa, a legislação, o governo não pode pagar taxa para o cidadão. Ele paga porque ele é dono do veículo. Então, teria que mudar a legislação. Isso incidiria nos impostos, quer dizer, alguém tem que pagar o serviço. Aí, o imposto público que pagaria. De uma forma ou de outra, da maneira que for feita, eu acho que a inspeção veicular foi um crime ambiental o prefeito Haddad ter acabado com a inspeção veicular em São Paulo. Foi muito ruim para os paulistanos. Agora, o senhor fala que isso da taxa tem que ser vista, mas, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, o prefeito resolveu reembolsar, né, as pessoas. É ilegal. Então, isso não aconteceria no seu governo? Isso é ilegal. O prefeito fez uma demagogia de campanha, dizendo que ia pagar a taxa para as pessoas. Quando ele viu que não podia fazê-lo, ele simplesmente acabou com a inspeção. Para cumprir aquela promessa enganosa, demagógica de campanha, São Paulo mata, a poluição mata quase 5 mil pessoas todo ano na cidade de São Paulo. Candidato, o senhor até falou, né, da aprovação disso, que o governo segura isso na Assembleia Legislativa. O seu partido PV faz parte da gestão Alckmin, fez parte da gestão Alckmin, assumiu secretarias. Não há um pouco de constrangimento também e até de responsabilidade por, de repente, bandeiras que o PV defende e que está, inclusive, no seu programa de governo, não terem sido abraçadas pelo governo Alckmin? O PV também não é responsável? O PV não é o Alckmin, nem o PV é o governo. Mas faz parte da gestão. Não, o PV teve uma secretaria por uma questão de governabilidade. Aliás, eu quero dizer aqui que os 3 anos que o PV ficou naquela secretaria, ele tirou do papel uma série de projetos que estão ajudando a diminuir a crise de água no Estado. Por exemplo, em 3 anos foram tratados o esgoto de 100 cidades do interior de São Paulo, tirando dos rios esgoto humano que era jogado lá na administração que o PV fez lá. Por exemplo, o plano de abastecimento de água da macrometrópole, que é a Grande São Paulo, Santos, Sorocaba, Campinas e Vale do Paraíba, saiu do papel, foi retirado do papel
pela gestão do PV na secretaria. Agora, o PV tinha um secretário. Ele não tinha o governador, ele não tinha o governo. Não, mas quando faz uma aliança e compõe, de repente, um governo, tem as discussões. Tem as discussões, mas o governador pode aceitar ou não. Pode aceitar ou não. Aceitou parte. Por exemplo, a ligação de esgoto daquelas casas das pessoas mais pobres, que o esgoto passa na rua e as pessoas não conseguiam ligar por não ter dinheiro, passou a ser a ligação gratuita, o governo pagar a ligação, foi a administração do PV lá que propôs e foi aceito. Agora, você propõe 10, 20, 30 coisas, são aceitas 4, 5 e você faz o que é possível. Foi isso que foi feito lá. A colaboração do Partido Verde na secretaria em 3 anos foi muito grande, muito grande. E nós não temos nenhum constrangimento com essa participação. Agora, nós não éramos governo, quer dizer, não era eu que estava lá com a caneta do orçamento do Estado na mão. No eventual segundo turno, o PV apoia o Alckmin? Não, o PV vai pedir apoio para o Alckmin. Nós não vamos discutir segundo turno, nós estamos em campanha, eu estou pedindo ao povo de São Paulo que dê uma chance para o Partido Verde mostrar que veio. Eu não posso agora aqui tratar de segundo turno. Você acho que está exigindo um pouquinho demais de mim. 10h41, estamos entrevistando o candidato do PV, do Partido Verde, Gilberto Natalini, e nós temos pergunta dos nossos comentaristas também. O professor do nosso quadro Discuta São Paulo, Fernando Abrúcio, está conosco. Olá, professor, bom dia, sua pergunta para o candidato. Bom dia. Bom dia, candidato. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bom. Deixa eu fazer 2 perguntas rápidas. Uma é muito rápida, a outra é mais geral. A primeira é por que o senhor trocou o PSDB pelo PV? E a segunda, o que o senhor faria para resolver a atual crise hídrica do estado de São Paulo? Pelo amor de Deus, isso é um plano de governo. Vou até pedir para você me ajudar nisso. Mas olha, em primeiro lugar, na verdade, eu não troquei nada. Eu saí do campo do marxismo, eu fui do Partido Comunista do Brasil, discordei daquele campo e ajudei a fundar a social-democracia brasileira. E chegou um momento da vida que a estrutura do partido, dito social-democrata, saiu de mim. Eu sou uma coisa, eles foram se transformando, mudando, perdendo a cara, perdendo as bandeiras, perdendo o rumo. Eu falei, não, aí nesse barco eu não vou ficar mais. Eu tenho uma vida inteira de coerência. E quando as coisas não são coerentes com o que eu penso, eu pego minha mala e vou para outro canto. E aí, você encontrou essa coerência no PV, candidato? Olha, o Partido Verde, eu sou ambientalista há muitos anos. O Partido Verde é a única legenda do Brasil que de verdade tem as bandeiras do ambientalismo no seu gen. Então eu estou bem lá porque eu estou defendendo as causas do ambientalismo. No campo político também, o PV defende o parlamentarismo, defende o voto distrital, defende a lista partidária, defende uma série de coisas que eu também concordo. Então, estamos ali. O PV tem uma postura positiva no Brasil, na minha opinião. Segunda pergunta, então, do Abrúcio em relação à água. Até eu acrescento aí, Abrúcio, a água vai acabar, a gente no nosso último debate com até o secretário de Recursos Hídricos, Mauro Assi, diz que a água acaba em dezembro. Alguns especialistas falam que vai até acabar antes disso. O senhor vai encontrar talvez o Cantareira vazio, caso seja eleito. O que o senhor vai fazer na questão da água? Eu já fui socorrista de pronto-socorro. O doente vai ter que ser entubado, vai ter que ser monitorado. É um caso de pronto-socorro, é um caso gravíssimo de urgência. Por quê? Porque somado à lentidão do governo a se precaver com a questão do abastecimento de água, quer dizer, as obras estão atrasadas, a captação está atrasada, reservatórios já deviam estar construídos, vazamento nos canos é muito grande, não tem reuso de água. Eu acho que uma das poucas coisas públicas que tem de reuso de água no estado de São Paulo é minha lei em São Paulo, que você lê caminhões água de reuso para lavar a rua. Aquilo é lei minha, que nós fizemos em 2004, está em pleno funcionamento. Mas o que você vai fazer? Assume, por exemplo, em janeiro. O que o senhor faz para combater essa questão da água? Então, eu acho que tem que correr com as obras, mas correr muito com as obras. A situação está muito crítica, porque se não chover janeiro, dezembro, fevereiro, uma quantidade que deveria chover para melhorar a situação, a água vai faltar mesmo. Aí nós vamos ter que conversar com a população, conversar olho no olho, não é fazer o que o governo está fazendo agora. Conversa através de atores, tá certo? Manda mensagens dúbias, tem que chegar para a população e dizer, olha, a água está acabando, você em vez de gastar 180 litros de água por dia, você vai ter que fazer igual o alemão, igual o europeu, gastar 90 ou menos. Então, se você fechar um pouco as torneiras do desperdício dentro da casa da gente, você já dá uma economia de água enorme. Mas o senhor não falou nenhum projeto diferente. Continuar então com as obras que já estão aí. Não tem nada diferente para ser apresentado. O plano de água da macrometrópole está pronto.
além desse plano de captação, está pronto. Eu disse a você que foi o Partido Verde que tirou do papel e botou em funcionamento, licitou as obras. Foi o Partido Verde lá que fez isso. Agora, o plano está pronto, não tem muito o que inventar. O que precisa fazer agora é correr com reuso de água, gastar menos água potável para fazer o que não deve, é conversar com a população, a economia da torneira é fundamental, identificar os principais vazamentos dos canos da Sabesp e correr para cima para fechar esses vazamentos, diminuir 30% de vazamento e também, aí é uma coisa mais longa, fazer o que levaram 30 anos para fazer no Rio Jundiaí. Limpar os rios do esgoto, que aí sobra água para você ter o Rio Jundiaí foi limpa a água. Só tem agora um poluidor gravíssimo do Rio Jundiaí, que é a Eucatex do Dr. Paulo Maluf, lá na foz do Jundiaí, está jogando milhares de toneladas de esgoto químico, esgoto industrial no rio. Então é isso que tem que fazer. Não tem muito milagre para fazer. Obrigada, Fernando Abruzzi, pela sua participação. E, inclusive, tem perguntas já de ouvintes aqui. O Felipe Matos mandou uma pergunta. Ele quer saber se o senhor fosse governador, decretaria imediatamente racionamento de água oficial nas cidades que estão sendo atingidas. Não, a gente hoje tem até informação no Jornal o Globo que 29 municípios do estado de São Paulo já estão com racionamento em prática. Já tem racionamento branco, né? Não é declarado. Por quê? Porque está faltando água. A pessoa que trabalha na minha casa, ela tem água dia sim, dia não. Ela mora no Jardim Ângela. Isso é o quê? Isso é racionamento, dia sim, dia não, só que não está declarado. Por conta das eleições, esse é outro problema do Brasil, né? O Brasil, as eleições, as pessoas se transformam em lobo mau. Os governantes se transformam em lobo mau, mentem demais, escondem as coisas do povo por causa da troca de voto. Isso tem que acabar no Brasil, tem que chegar para o povo e dizer, olha, nós estamos numa situação gravíssima da água e nós vamos ter que diminuir o consumo de água. Isso tem que ser dito, já tive em janeiro. Ficou enrolando, agora passou a eleição, você vai ver, né, o estelionato eleitoral que foi isso. Você vai ver o que vai acontecer com a água na torneira da gente. Se o senhor fosse governador, já teria decretado. Mas é claro, um dos defeitos que eu tenho é falar o que eu penso, você sabe disso. Eu pago um preço caro, mas eu falo o que eu penso. Se está precisando fazer racionamento, vai para lá, olha, o povo, se você conversar direito, o povo entende o que você fala, o povo prefere um não sincero do que um sim que não vai ser cumprido. É só questão de conversar. As pessoas têm medo de olhar na cara do povo. São governos que não têm enraizamento real na população. É coisa de mídia, é aquela coisa de figurinha e tal. Então eu acho que no caso da água está sendo pregada uma mentira para a população. E a água vai acabar mesmo. E é isso que afasta tanto a população da política, dos políticos, é claro. Bom, temos perguntas também dos nossos ouvintes chegando pelo nosso WhatsApp 999-131-943. Isabel Campos, o que eles querem saber? Você está moderna agora. Pois é, Fabiola. Parabéns. Candidato, além do problema da água, né, o paulistano também enfrenta o problema do transporte público. O ouvinte Tertuliano, ele mora na Zona Sul, ele quer saber qual o projeto do senhor para os transportes de massa nas periferias, principalmente na região do Embu-Mirim. Isso é o que mais chega também aqui. Muita gente perguntando de transporte público, quantos quilômetros de metrô o senhor vai construir, vai continuar investindo também em ciclovias? É a pergunta aqui dos ouvintes. A proposta do Partido Verde, de um governo nosso, será a prioridade máxima para o transporte coletivo na seguinte ordem: transporte sob trilho em primeiro lugar, aumentar metrô, aumentar trem na capital, iniciar a obra do Ferroanel para tirar os trens de carga dos trilhos de passageiro e também fazer os trens entre as cidades. Eu não entendo por que ainda não tem um trem entre São Paulo e Campinas, entre São Paulo e região do Vale do Paraíba, ou a região de Campinas, Sorocaba. Pelo menos ter começado isso, porque você vai tirar milhares de carros da rua, você vai melhorar a mobilidade urbana. O trem é a grande saída. Aí vai, é caro, tudo bem, é caro, mas se for prioridade, vai se buscar o dinheiro. Vai sair o dinheiro de onde? Sai do Tesouro do Estado, sai de parcerias com os prefeitos, sai também de financiamento de instituição. Se o BNDES financia Eike Batista, deu tanto dinheiro para esse picareta desse Eike Batista roubar o Brasil, por que não pode pegar aquele dinheiro e botar no trem? Então, um governo sério não dá dinheiro para picareta, dá dinheiro para transportar o povo. Então, dinheiro tem, só que está sendo mal usado. Quanto que se tirou, quanto que se roubou na Petrobras agora? 10 bilhões? Quanto dá para fazer de metrô? Ó, vamos ter paciência, o dinheiro tem, o problema é que está sendo mal usado. Os governos são coniventes com isso. Mas, por exemplo, o senhor é a favor das parcerias público-privadas? Sou favorável. Isso pode ser um caminho na construção dos trens? Desde que o governo tenha pulso para controlar
os privados. O problema é se o governo faz a parceria, perde o pulso e o privado manda no governo. Então o governo tem que ter pulso, tem que ter moral para controlar. Porque se você também não tem dinheiro de investimento, todo o dinheiro de investimento você não tem. Se o privado puder trazer dinheiro, é importante. Olhando o seu programa de governo, aliás, o senhor até divulgou o seu plano Você de governo. Leu meu programa de governo? Eu li o seu programa de governo. Mas achei, candidato, muito teórico, porque tem lá, claro, muitos conceitos, coisas que o seu partido defende, que o senhor defende historicamente, inclusive na Câmara, mas poucas informações de como executar tudo isso. Claro que todo mundo quer que muitas daquelas coisas funcionem, né? Por exemplo, esse trem que o senhor falou, certamente esse é um grande sonho do paulista como um todo. Mas como tirar isso do papel? O senhor, quando foi fazer esse plano de governo, o senhor foi pesquisar custo disso? Quanto, por exemplo, sairia um trem que sai de São Paulo aqui até, por exemplo, o senhor falou Jundiaí, ele pode estender até onde? É possível também fazer um trem até o litoral de São Paulo? Já viu o senhor também defendendo isso? Litoral de São Paulo, trem de passageiro é um pouco mais difícil por causa do problema da serra, mas é possível porque a linha já existe. E o custo disso? Quanto que sairia? Não é um custo tão alto, a linha está pronta. Qual é o valor? A linha está para você fazer até Santos, para você pôr o trem lá, não é um custo tão alto. Você tem que reformar alguns cantos. Nós calculamos mais ou menos, por exemplo, essa linha para Santos, uns 200 milhões para você botar os passageiros para funcionar. 200 milhões de reais para deixar o trem pronto ali? Para deixar o trem funcionando, E até onde? Até Santos. Até Santos. E depois, além disso, você tem que fazer de Santos, o VLT que começou em Santos tem que correr todo o litoral e andar para lá e para cá para tirar carro daquelas rodovias que tem, tá certo? Eu acho que a questão... E para o interior, qual é o custo? Até Campinas também o custo não é muito grande, porque já tem trem até Jundiaí. É você espichar mais 30 e poucos quilômetros até Campinas. E depois, obviamente, numa segunda rodada até Americana, entendeu? A questão é a seguinte... Que foi o projeto que, inclusive, o governador Geraldo Alckmin anunciou recentemente. Está anunciando adoidado agora trem. Depois que nós começamos a falar de trem, danou-se todo mundo a falar em trem. Trem é a solução. E quilômetros de metrô aqui em São Paulo? Quantos o senhor pretende construir? Então, nós temos 70 e poucos quilômetros aqui, né? A questão é a seguinte, foi a pergunta do Tertuliano sobre o metrô da Zona Sul. Eu participei, Tertuliano, não sei se você se lembra disso, junto com a sociedade civil, durante 20 e tantos anos, brigando pelo metrô da Zona Sul. Levamos a reivindicação para o Serra, quando o Serra ganhou, o Serra falou, eu vou fazer. Primeiro já tinha sido feito aquele metrô do Mário Covas, que vai até o Largo 13. Essa segunda linha que vem até a cidade, foi luta nossa. Luta bastante forte nossa com a comunidade lá. Agora nós estamos lutando para o metrô continuar ali por baixo e até o hospital do Mboi-Mirim. Já tem o projeto, é questão do governador falar, vou fazer. E ir atrás para fazer. Já tem o projeto pronto, já está em andamento. Aí você alivia a Mboi-Mirim, porque aí quando você puser o metrô no Hospital do Jardim Ângela, os ônibus podem parar na estação do Ângela, encher o metrô e você tira os ônibus da Avenida Mboi-Mirim. Isso é uma coisa possível que está nos planos também. Inclusive o governo atual está dizendo que vai fazer. Candidato Gilberto Natalini, o senhor que participou da ditadura, participou da ditadura na luta contra a ditadura, vamos deixar isso muito claro. Eu fui torturado demais pela ditadura. E já participou de muitas manifestações em defesa da democracia. A gente está vivendo, inclusive hoje, tivemos mais manifestações em relação a justamente a reintegração de posse, a luta pela moradia no nosso estado. Gostaria de saber o que o senhor está achando da postura da polícia. Se o senhor fosse governador, o que o senhor faria no momento como a gente viveu nessa semana, daquele confronto entre a polícia justamente e os manifestantes e também os moradores daquele prédio que estava ocupado? Qual seria a sua ordem para a polícia? Como é que a sua polícia agiria? Olha, eu acompanho isso há muitos anos. Eu apanhei muito da polícia no tempo da ditadura e mesmo depois da conquista da democracia, a gente enfrentou situações difíceis. Polícia é feita para repressão, polícia não é feita para carinhar ninguém. Agora, antes de chegar à polícia, tem que ter o diálogo do governo com os movimentos sociais. É isso que está faltando. O governo não conversa, o governo não abre portas, o governo engana o movimento popular, fica enrolando. Eu participo dos movimentos de moradia. Você vai no CDHU, você vai 10, 15, 20 vezes, as pessoas se sentem enganadas. Então chega uma hora que a pessoa fala, poxa, aqui não tem saída, nós vamos partir para a ignorância. Eu sou contra a ignorância, eu sou contra o vandalismo,
Eu sou contra essas ocupações, mas também o governo tem parte no cartório. Você é contra as ocupações dos prédios abandonados? Não, do jeito que estão sendo feitas, eu sou a favor, junto com o governo municipal, o governo estadual, esse centro de São Paulo... O senhor é a favor de pedir autorização para invadir? Não, não é pedir, não, de jeito não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ter um plano de retrofit. Tem prédios ali que não servem para mais nada, que pode ser feita uma reforma, governo estadual, governo federal, a presidente não está dizendo que vai fazer casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, então entra aqui, você pode desapropriar, tem prédio ali que o proprietário não paga IPTU há muito tempo, já deve para a prefeitura, e aí fazer uma coisa organizada, junto com a população, reocupar o centro. Isso é possível, isso não é sonho. Agora, não é feito por quê? Por incompetência dos governos, por falta de diálogo. Aí, quando a coisa fica feia, manda a polícia bater em crianças. O senhor até falou, a polícia não é para acariciar, é para repreender. O senhor é a favor da polícia usar bala de borracha, por exemplo, e, de repente, se necessário, usar da violência contra eu acho que a polícia tem que usar a menor quantidade de violência, usar força quando for necessário, com comedimento. Eu acho que a polícia nossa ainda está muito despreparada para enfrentar determinados tipos de manifestações que podem ser resolvidas de outra maneira. Agora, se os manifestantes partem para o vandalismo, para o quebra-quebra, para o saque, para incendiar, e tudo isso, né, a polícia tem que conter, não tem jeito. Isso é um conflito, é difícil. Mas eu sou contra a polícia sair batendo, sair atirando nas pessoas. Eu fui vítima disso, eu jamais seria a favor disso. Aliás, eu quero dizer para você que tem uma tristeza profunda no meu coração, Fabiola, porque eu lutei muito, eu quase morri na ditadura para conquistar a democracia. Eu fui 17 vezes preso, fui profundamente torturado pelo coronel Ustra, e chegar agora e ver a democracia, que eu lutei tanto, desandar para essa lambança que estão fazendo com a democracia brasileira, essa roubalheira, esse descalabro que os grandes partidos políticos estão transformando a democracia brasileira. Nós temos que, o Brasil tem que cair na real. Desse jeito nós não vamos para lugar nenhum, é a minha posição pessoal. Até um desabafo que eu faço aqui na CBN, na sua entrevista. Agora, até a gente, antes de começar aqui, estávamos falando sobre as últimas pesquisas. O senhor está com 1% das intenções de voto. Como manter o ânimo na campanha, hein, candidato? Ué, por quê? Com 1% das intenções de voto... Mas a minha campanha não é ficar lendo pesquisa. A minha campanha é conversar com a população. Eu fui em 300 cidades do estado. Ontem fui em São Miguel, fui recepcionado lá por mais de 200 militantes do PV. Andamos lá, uma simpatia enorme da população. O Partido Verde tem grande simpatia do povo pela causa, porque nós defendemos o desenvolvimento sustentável. Agora, o que acontece? Nós temos que transformar essa simpatia em voto. Se nós vamos conseguir ou não, esse é um outro problema, mas isso não me deixa triste, isso é um desafio. Candidato, vamos fazer aqui um jogo rápido. Eu gostaria que o senhor respondesse a favor ou contra, ou pelo menos com uma palavra. O senhor é a favor de uso de bala de borracha em manifestação, sim ou não? Não. O senhor é a favor da operação delegada? Sim. O senhor é a favor da reeleição? Não. Não? De cargo executivo, não. E de cargo legislativo? Cargo legislativo, devemos conversar. Cargo executivo, eu sou contra. O senhor é a favor do programa Mais Médicos? Olha, o programa Mais Médicos... Sim ou não, por favor? Atestado de incompetência do governo federal. Não conseguiu pôr médico e teve que buscar médico cubano, transformá-los em escravo. Portanto, é um... O senhor é contra? É. O senhor é a favor da multa por desperdício de água? Sou favorável. É Tem favorável. inclusive lei na Câmara minha para prever isso. Fim do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Do Tribunal de Contas do Estado, aí eu já tenho dúvida. Do Tribunal de Contas do município, eu sou favorável sempre. Privatização das estradas, o senhor é a favor ou contra? Privatização significa o quê? A PPP, eu sou favorável. Redução da maioridade penal? Do jeito que está sendo proposta para 16 anos, sou contra. Legalização do aborto, sim ou não? Legalização do aborto, eu quero dizer para você, não considerar as mulheres que fazem aborto como criminosas. Não considerar, elas não são criminosas. Agora, em relação ao programa de combate ao crack, o senhor é favorável ou contra justamente o programa que a prefeitura está fazendo braços abertos? Sim ou não? É uma tentativa da prefeitura, mas é muito ineficiente, é feito de forma muito amadora ainda. Sim ou não? Claro que sim, mas com melhoria. Plano de metas para governador? Sim, total. Vagão para mulheres de metrô? Contra. Mulher é gente, tem que andar todo mundo junto e um respeitar o outro. Qual é o político que mais te inspira? Olha, eu gosto muito do Franco Montoro. E uma qualidade e um defeito seu? Uma qualidade minha que eu sou decente, honesto, digno, e um defeito, às vezes eu falo muito. Um defeito só e várias qualidades. Não, a minha qualidade é ser decente.
E o defeito é falar demais às vezes. Candidato Gilberto Natalini, do PV, que esteve aqui conosco, agradeço a sua participação. Bom dia ao senhor. Eu que agradeço. Bom dia a você, os ouvintes da CBN. Bom, e nós seguimos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos na segunda-feira. Vamos ao Repórter CBN, voltamos em instantes.